Glória a Deus e glória a Deus. Estamos ao vivo. Muito bom estar aqui com vocês nessa noite. E eu sou o Luiz Henrique, sou o pastor Luiz. Hoje nós vamos meditar em mais um texto bíblico aqui maravilhoso no culto de terça na palavra. Estou feliz de estar aqui com você, você que vai ver ao vivo, você que vai ver esse vídeo gravado. E nesse momento eu quero orar. Quero te convidar a curvar a sua cabeça. Quero te convidar você se concentrar no Senhor, esquecer tudo aquilo que pode te afetar, tudo aquilo que pode interromper sua conexão com Deus, tudo aquilo que pode invadir o seu pensamento, o seu coração, para você se conectar apenas com o Senhor. Então feche seus olhos. Querido Senhor, eu te louvo nessa noite. Nós te adoramos porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. O tempo todo o Senhor é bom. E nós adoramos o teu santo nome. Nós pedimos, Senhor, para que nessa noite conceda-nos espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento de Jesus. Enche os nossos corações do Senhor e nos ensina naquilo que o Senhor quer falar, não naquilo que a gente quer ouvir, mas naquilo que o Senhor quer ministrar, aquilo que o Senhor preparou para esse dia, porque o Senhor tem o mundo em tuas mãos. Tem o mundo e o Senhor já viu cada um aqui, como diz a tua palavra, desde o ventre da sua mãe. E escreveu todos os seus dias decretados como num livro antes que nenhum deles existisse. Então o Senhor preparou esse dia, o Senhor preparou esse momento. E que nesse momento o teu Espírito Santo toque os nossos corações e nos conduza na tua palavra para aprendermos do Senhor, para glorificarmos ao Senhor e que possamos aprender a te adorar, a te servir, a meditar na tua palavra e te conhecer através dela. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, amém e amém. Seja bem-vinda, Giovana. Deus te abençoe. Eu quero falar nessa noite a respeito da paz. A paz que ela é a moeda da fé. A paz que transcende todo entendimento quando essa paz vem de Deus. A paz que antecede o mover de Deus e o milagre quando a gente tem essa paz no coração. Eu vou explicar por quê. A paz que é proveniente de Deus e não de você estar tranquilo, não de você está tudo certo, está tudo bem, está tudo alinhado na minha vida. Não é daí que vem a paz. Quero começar fazendo uma ilustração e quero falar a respeito de 3 artistas que fizeram artes tentando representar a paz. Esses artistas foram convidados e eles iriam apresentar a sua arte, o seu quadro em um momento muito importante e em um público muito grande. E eles fizeram o seu melhor. Aqueles grandes artistas pintaram pinturas lindas para representar a paz. O primeiro deles pintou um homem no campo, com a brisa passando, aquele vento suave, aquele solzinho gostoso nos campos, umas ovelhinhas do lado. E assim esse artista tentou representar a paz, desenhando esses campos verdes e lindos. O segundo artista tentou representar a paz, desenhando os Alpes suíços. Aquela coisa linda, aqueles Alpes grandes, altos, com aquela neve lá no topo, e aquela moça aqui embaixo, num casebre bonitinho, com seu chocolate quente, e ali ele tentou representar a paz daquele jeito. E o terceiro artista, ao representar a paz na sua arte, ele desenhou um mar revolto, com ondas enormes e um mar muito turbulento e raios descendo, chuva, vento, uma ventania batendo naquela costa rochosa, batendo nas pedras, nas rochas, e um desenho muito realista, muito bonito, mas aqueles que queriam julgar aquela arte falaram: não faz sentido, você não entendeu qual que era o propósito, você não entendeu o que a gente pediu para essa apresentação. E aquele artista disse: olha, eu fui verdadeiro na realidade do que é a paz. Os meus concorrentes
Não desenharam a paz, desenharam a ilusão. Homem nenhum no mundo tem paz, seja estando nos Alpes suíços, se ele estiver na roça, na praia, no campo, aonde ele estiver, a vida é uma luta, a vida é turbulenta. Ainda que ele tenha um pequeno momento de descanso, a vida é dura, a vida é difícil. Existe a doença, existe a morte, existem coisas difíceis na vida, então é ilusão. O que eles pintaram é ilusão. Eu desenhei a realidade. Eu desenhei o mar revolto, que representa a vida. Eu desenhei esse paredão, essa rocha enorme, onde as ondas estão batendo, onde está ali junto ao mar. Mas você reparou que nessa rocha tem um buraquinho ali, você vê um passarinho, e esse passarinho está no buraco da rocha, no seu ninho com seus filhotinhos? Apesar da tempestade, apesar das ondas, apesar dos raios, apesar dos ventos, ele está seguro lá na rocha. Isso é paz verdadeira. A rocha representa Jesus Cristo. E a paz verdadeira é, num mundo turbulento, num mundo de desafios, num mundo de tempestade, num mundo de dor, que é consequência da queda de Adão e Eva, num mundo maldito pela maldição que caiu sobre Adão e Eva e sobre toda a humanidade, neste mundo tempestuoso, neste mundo de guerra, nesse mundo de políticas corruptas, nesse mundo de mentiras, nesse mundo terrível, existe um local de descanso, um local de paz, um local secreto, e é na rocha. Essa é a verdadeira paz. A rocha, que é Jesus Cristo, ela é a nossa verdadeira paz. Mateus 7,24 diz: quem ouve as minhas palavras e as pratica é sábio como a pessoa que constrói a sua casa sobre a rocha. Quando vierem as chuvas e as inundações, soprarem os ventos, castigarem aquela casa, ela não cairá, pois foi construída sobre a rocha. Você entendeu o que Jesus quis dizer? Você entendeu a figura de linguagem que ele quis dizer? A rocha é Cristo, e aqueles que estão em Cristo, eles têm a firmeza e não vão cair quando vierem as tempestades. Por isso a gente precisa aprender a estar no Senhor, por isso a gente precisa aprender sobre descansar no Senhor, sobre ter paz no Senhor, mesmo em um mundo de aflições. Olha João 16,33. No mundo tereis aflições. É uma promessa ruim, mas é verdade. Essa promessa ninguém quer tomar posse, ninguém quer pedir para Deus não, mas é uma verdade, é uma realidade, é uma promessa. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. E aí você se pergunta, peraí Jesus, mas você venceu o mundo, o Senhor é o Senhor. Isso é muito bom para o Senhor, mas eu não, eu sou humano e sou frágil. Eu não venci o mundo. Você não entendeu o texto bíblico. Você não entendeu o coração de Cristo, se você pensar assim. Como se ele estivesse tirando uma onda de que ele venceu. Não, se ele venceu, você venceu junto com ele. Basta você estar em Cristo, que você venceu junto com ele. A Bíblia tem tantas passagens de estar em Cristo sou capaz, em Cristo. Então, se as minhas palavras estiverem em vocês e vocês estiverem em mim, tudo que pedirem será feito. Tem tantos textos bíblicos que a gente aprende sobre estar em Cristo. Um deles é 2 Coríntios 5,17, aquele que está em Cristo é nova criatura. Efésios 6,10, sede fortalecidos no Senhor, é nele, na força do seu poder, é nele, é no Senhor. Quando você está nele, encrostado no Senhor, aí sim, a gente consegue estar na rocha, a gente consegue vencer os desafios, a gente consegue, não tem tempestade que consegue nos destruir, nós conseguimos vencer as tempestades e os gigantes, e nós temos paz, mesmo em um mundo de aflição. Paz não é o contrário de tumulto, de aflição. Não, vai ter aflição, vai ter tumulto, vai ter tempestade, vai ter luta, vai ter dificuldade sempre. Então, como ter paz? Se você entender paz como contrário de desespero, de luta, de aflição, a aflição não vai acabar. Os motivos para ter desespero, os motivos para ficar ansioso, se a pessoa não entender que há Jesus, são vários, são muitos, são infinitos os motivos para ficar ansioso. Em Cristo a gente consegue ter paz.
na rocha, apesar das aflições, a gente consegue ter paz, descansar nele. É interessante como Jesus, ele dormindo ali no barco em meio a uma grande tempestade. Os discípulos acordam ele: como que o Senhor consegue dormir nessa tempestade? Eles não entenderam nada. Eles não absorveram o que Jesus queria ensinar. Eles não entenderam nada, porque Jesus está ensinando algo grandioso. Jesus está ensinando que ele pode descansar na tempestade porque ele está tranquilo e confiante no Senhor. Sim, Jesus é Deus, ele desceu do céu, desceu do terceiro céu, assumiu o corpo de homem, eu sei, mas naquele momento ele estava em submissão completa ao Deus Pai. Você entende a obra da cruz, a obra da vinda de Cristo, certo? Então ele ali, enquanto em corpo de Cristo, e que abriu mão da sua glória, abriu mão da glória de ter toda a capacidade de onipotência, onipresença, onisciência num simples corpo humano, ele teve paz ali na tempestade, naquele barco. Ele mostrou tranquilidade e fé completa no Senhor que guarda ele. E os discípulos, pelo contrário, ficaram desesperados, não entenderam a mensagem. Não entenderam a mensagem. E Jesus, ele mostra isso pra gente. Ele mostra, ao longo de toda a Bíblia, ele mostra essa tranquilidade. Ele mostra essa paz. Ele mostra a serenidade. Ele mostra a humildade, sendo ele Deus. Por que ele age assim? Por que Jesus, que é o Senhor, age desse jeito? Olha João 13,3 no lava-pés, como isso é interessante, a forma como o Senhor Todo-Poderoso, Deus vivo, age. João 13,3. Sabendo este, Jesus, que o Pai tudo confiara em suas mãos, e que ele viera de Deus, e que ele voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, e tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Você já conhece o resto do texto. E lavou os pés dos discípulos, e toda aquela conversa com Pedro, etc. Só quero até aqui. O que ele fez? O que o texto bíblico diz que aconteceu antes de ele lavar os pés dos discípulos? Sabendo Jesus que o Pai lhe confiou todas as coisas, que ele viera de Deus e voltava para Deus. Entendeu agora? Quando você sabe quem você é em Cristo, quando você tem consciência que Deus está no controle de todas as coisas, que você pode entregar sua vida a Jesus Cristo e Ele vai cuidar, Ele vai direcionar. Quando você tem consciência de propósito eterno e que você está aqui de passagem por um propósito e Deus está cuidando de tudo, porque Ele viu sua substância informe desde o ventre da sua mãe e escreveu todos os seus dias decretados num livro antes que nenhum deles existisse. Se você entende isso, você descansa, você pode ser humilde, você não precisa mostrar nada para ninguém, você pode se abaixar e lavar os pés dos discípulos, você dorme na tempestade, você descansa. E vem os romanos tentando atacar Jesus e ele não se desespera. E os discípulos desesperam, você vai morrer em Jerusalém, isso pode acontecer, aquilo pode acontecer, e Jesus está tranquilo. Ele é aquele que dorme na tempestade, ele é aquele que se abaixa e lava os pés dos discípulos, ele sabe quem ele é. Se você sabe quem você é em Cristo, o seu propósito, o que é a vida eterna, o que é ser um cristão, você consegue descansar no Senhor. Você consegue descansar nele. Você entende por que Romanos 8,28 diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas, não é metade das coisas. Eu amo os absolutos de Deus. Eu amo os absolutos de Deus. Não diz que é a metade das coisas, 75% das coisas. Não. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É por isso que Jesus consegue descansar na tempestade. É por isso que Jesus consegue se abaixar e lavar os pés dos discípulos, sendo Ele Senhor. Ele sabe de onde Ele veio. Eu vou repetir até entrar no seu coração. Eu vou repetir. De novo, quando Ele vai no lava-pés, antes de lavar os pés, sabendo que o Pai lhe confiara todas as coisas, que Ele viera de Deus, que Ele voltava para Deus, levantou-se, tirou a vestimenta, cingiu-se da toalha e lavou os pés dos discípulos. Por Ele saber quem Ele é, por Ele saber que o Pai está no controle, por Ele saber que Deus está cuidando,
Ele descansa, ele é o homem que descansa. De novo, ele é o Deus vivo, mas está ali em corpo de homem e não usurpou ser igual a Deus, mas abriu mão da sua deidade naquele momento. E naquele momento você vê ele descansando na tempestade. Naquele momento você vê que ele não precisa mostrar para ninguém quem ele é. Ele se humilha, ele abaixa, ele lava os pés dos discípulos. Porque ele sabe quem ele é. Você sabe quem você é em Cristo? Você sabe o quanto Deus te ama? Você pode descansar. Você pode confiar. Você pode se lembrar que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu gosto muito do texto de Êxodo 33:13, quando Moisés também nos dá uma lição. Esse texto em que Moisés fala com Deus, nós temos uma lição muito grande. A princípio de Moisés, a forma como ele busca no Senhor a presença dele e ser uma bênção perante Deus, e depois também uma lição do próprio Deus vivo. Êxodo 33:13. Veja como é tremendo esse texto. Olha o que Moisés fala. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faças conhecer neste momento o teu caminho. Ele quer conhecer os caminhos do Senhor. Isso é lindo. Isso é uma oração que eu e você devemos fazer constantemente. Eu admito que é uma oração que virou uma reza para mim. Eu rezo isso com o meu terço evangélico todo dia, todos os dias de manhã, irmãos. Eu rezo, pode-se dizer assim já. Êxodo 33:13-15. Rogo-te que me faça conhecer neste momento o teu caminho, para que eu ache graça aos teus olhos, que eu seja agradável ao Senhor, outra tradução, para que eu seja agradável ao Senhor e para que eu possa te conhecer. Para que Moisés quer conhecer o caminho de Deus? Para conhecer o próprio Deus, para conhecer o próprio Senhor. Sabe quem está no caminho de Deus? Deus, o Pai. O que há de mais importante do que o Pai? Eu me impressionei, eu vou terminar esse texto, mas eu me impressionei quando eu meditei em Salmo 37:4, de um jeito diferente. Em vez daquela tradução, alegra-te no Senhor, Ele contemplará os desejos do teu coração, certa tradução diz, busque no Senhor a sua alegria. A fonte de alegria, de paz, é o próprio Senhor. Não é a circunstância, não é as coisas, não é ter dinheiro, não é tranquilidade, não é a conta paga. Não. É muito linda essa tradução, porque a gente está acostumado com o Salmo 37:4-5, não é? Alegra-te no Senhor, Ele contemplará os desejos do teu coração. Um pouco mais específico quando você lê, busque no Senhor a sua alegria. Reparou que está dizendo a mesma coisa, mas de uma forma que clareou o seu coração, o meu coração. Busque no Senhor a sua alegria, não é a circunstância. Não é ter a conta paga. Não é estar enfermo ou não estar enfermo, estar curado ou estar passando uma situação de enfermidade. Não é estar desempregado ou estar muito bem financeiramente. A nossa alegria, a nossa paz, a nossa completude está no Senhor. Busque no Senhor a sua alegria. Ele contemplará os desejos do teu coração. Olha que interessante, não é o caminho da vitória, não é a vitória, não é trabalhar, lutar. Não, você tem que trabalhar, lutar, isso é de Deus, isso é bíblico, você tem que estudar muito, isso é bíblico. Mas alcançar a vitória, não é buscando a vitória igual louco, é no Senhor, é buscando o Senhor. Você tem alegria, amor, paixão, porque onde está o seu tesouro, o que a Bíblia diz, aí está o seu coração. É buscando o Senhor e se agradando nele, as coisas serão acrescentadas. Mateus 6,33, buscai, pois, o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Deuteronômio diz, né, as bênçãos do Senhor, elas te alcançarão. Dá a impressão que você está correndo para o Senhor, é claro, e as bênçãos vão te alcançar. Você não precisa correr atrás de bênção, é elas que te alcançam. Entendeu isso? Eu vou mais longe, né? Não é, vou buscar a minha vitória, vou buscar ser plenitude de vida, completude, tudo que eu preciso na vida, eu vou buscando no Senhor. Não, que o Senhor seja suficiente. Guarda o seu coração, também não busca o Senhor trocando figurinha.
Ele vai contemplar os desejos do seu coração. Seja pleno e satisfeito nele e simplesmente isso. Nele e simplesmente nele. Voltando aqui a Moisés. Voltando a Êxodo 33:13. O que Moisés falou? Entraram algumas pessoas aí, eu não cumprimentei. Sejam todos bem-vindos. Minha tia, Wanda, seja bem-vinda. Júlia, Arlene, Israel, sejam todos bem-vindos. Estou em Êxodo 33:13, falando sobre a paz do Senhor. De novo, agora pois se achei graça aos teus olhos, olha o que Moisés fala, eu rogo-te que me faças saber neste momento o teu caminho, conhecer neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e para que eu ache graça aos seus olhos, para que eu seja agradável ao Senhor. E considera que essa nação é o teu povo. No seu caso, quando você orar isso daqui, você fala e lembra, Senhor, que eu sou teu filho. Não que ele se esqueceu, é só para você se lembrar. É mais para você se lembrar. Deus não esquece, não. Fala, eu sou filho de Deus. Eu sou filho, eu não quero me esquecer disso, eu sou filho. Eu aprendi uma coisa com as Escrituras. Você não ora, porque você orar no texto bíblico é tão lindo. Mas você não ora meio que colocando Deus numa parede. Você lê o texto bíblico mais para ativar a sua fé, porque Deus ele está ávido, ele quer, ele anseia por te abençoar, por estar com você, por investir na sua vida, por ter intimidade com você, por abrir as portas, por te dar vitória. Ele anseia por isso. Quando você ora, por exemplo, em Tiago 1,5, aquele que necessita de sabedoria, peça a Deus e ele dará, ele dará liberalmente e não virará o rosto àqueles que o pedem. Então você não põe Deus na parede. Senhor, tua palavra diz, aquele que necessita de sabedoria, peça a Deus. Porque ele nada lhe impropera, em outras traduções dizem, né? Mas ele não negará a ninguém, ele nega, ele dá liberalmente. Então se você disse que dá liberalmente, era a sua palavra. Né? Não virará o rosto àqueles que os pedem. Eu estou pedindo, não vire o rosto contra mim. Por favor, me concede isso aqui. Até porque, né, em Jeremias 1,12 diz, eu velo sobre a minha palavra a fim de cumpri-la. Então cumpre a tua palavra. Não é assim que a gente vai no texto bíblico, que a gente ora com o coração humilde. Ora com o coração de filho. Não de mendigo espiritual, de filho de Deus, em busca do Senhor. Para você se lembrar qual que é a fonte da sabedoria. Não é para lembrar a Deus que Ele tem que te dar, não. Ele não deve nada para a gente, nós temos uma dívida eterna com Ele, não se esqueça disso. Então quando você lê Tiago 1,5, por exemplo, você vai dizer para si mesmo, você vai orar, Senhor, me dá sabedoria. E glória a Deus porque a tua palavra diz que aquele que necessita de sabedoria, peça a Deus, Luiz, você está entendendo? Entrou na cachola. É em Deus. Não confia naquela pessoa inteligente que pode abrir porta para você. Não confia em você mesmo, na sua formação, na sua faculdade, na sua sei lá o quê. É nele. Vem dele. Peça a Deus porque ele dá liberalmente. Ele não vira o rosto para aqueles que o pedem. Não esquece disso, Luiz. Você entendeu agora? Lê de novo o texto até entrar. E assim você renova a sua fé, assim você entende o texto bíblico, você bebe e com essa fé. Porque aqueles que achegam ao Senhor com fé. Hebreus 11,6 diz que esses serão galardoados. Hebreus capítulo 11, versículo 6, isso mesmo. E voltando a Êxodo, Moisés pede para Deus que lhe dê graça de conhecer o seu caminho, para que eu conheça o Senhor e ache graça aos teus olhos. O que Deus responde? Aqui que eu queria chegar. E Deus responde, a minha presença irá com você. Tudo a ver com o que Moisés pediu para conhecer a Deus, pediu para conhecer o caminho de Deus, e assim conhecer a Deus. Então a minha presença irá com você. Deus responde positivamente, olha que bênção. Mas Deus diz mais, e eu te darei descanso. Moisés não pediu descanso, pediu outras coisas. A gente é muito parecido com Moisés.
a gente não enxerga quão valiosa é a paz de Deus. Esse é o tema dessa noite. Quão valioso é descansar no Senhor. Como eu disse no começo aqui da minha ministração, Jesus descansando diante da tempestade. Os discípulos não entenderam a mensagem de confiar em Deus a ponto de descansar na tempestade. O Senhor, ele tenta ensinar algo aqui para Moisés. Eu vou te dar minha presença, eu vou te dar descanso. Irmãos, nesse mundo turbulento, nesse mundo de lutas, batalhas, violências, guerras, se a gente não tem paz, a gente não consegue viver, não consegue produzir. A ansiedade nos toma, a depressão tem a tendência de tomar a humanidade. Ansiedade, depressão, síndrome do pânico e outras muitas similares são os maiores males desse século. Né? É cada vez mais necessária a profissão dos psicólogos, né? A psiquiatria está cada vez sendo mais buscada pelas pessoas, especialmente depois do Covid, né? Muitas pessoas ficaram em casa, depressão, solidão e tudo. Então, o grande mal desse século é a falta de paz para poder produzir, para poder viver, trabalhar, cuidar dos filhos, da família, ser um cristão e servir ao Senhor. É a falta de paz e descanso. Na sua oração, o quanto que você busca no Senhor por paz? Seja sincero com você mesmo. O quanto você ora pedindo que a paz do Senhor inunde o seu coração. Interessante, né? Interessante. Mas Deus sabe o que é melhor para a gente. Seus caminhos são maiores que os nossos. Seus pensamentos são superiores, assim como o céu é maior do que a terra. Diz Isaías 55:8. Então o que ele vai dar? Moisés, você pediu algumas coisas, eu vou te dar o melhor. Minha presença, você acertou. Paz e descanso, eu vou te dar. Igual fez com Salomão, lembra de Salomão? Salomão pediu bacana, falou, eu quero sabedoria para conduzir o teu povo. E Deus falou, pediu muito bem, você podia ter pedido para vencer as guerras, riqueza, mulheres, não, você pediu sabedoria para guiar o meu povo, eu vou te dar muito mais, vou te dar a sabedoria que você pediu, vou te dar riqueza, vou te dar. Derramou sobre Salomão. Similar aqui com Moisés. Senhor, me dá a tua presença, conhecer o teu caminho, conhecer o Senhor, ser agradável ao Senhor. Senhor, eu te dou, minha presença vai com você a partir de agora e eu vou te dar descanso ainda por cima. Ele acrescentou algo e muito valioso. Será que você já enxergou como é valioso o descanso? Será que você enxergou isso? Eu quero te mostrar um padrão e depois eu quero te falar por que desse padrão, por que o descanso, a paz do Senhor é tão importante. Poderia ter colocado milhões de textos bíblicos aqui sobre paz, que fala de paz. Mas eu coloquei só alguns poucos, só para você entender o padrão bíblico, entender que tem uma chave muito importante aqui. Um princípio muito importante. João 14:27, Jesus fala, deixo-vos a paz. Por que não deixou ouro, vitória? Por que não deixou mais dons? Eu queria mais dom de cura, eu queria... Quantas pessoas estão orando loucamente por um casamento, pessoas não são casadas, eu queria um casamento, um cônjuge. Não, eu vos deixo a paz. Olha o padrão, deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou. Não como o mundo dá, não turbe o seu coração, não se atemorize. Olha como ele insiste nisso, deixa na paz. João 16:33. Jesus fala, eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. O que ele oferece? Paz. Filipenses 4:7. Como que o apóstolo Paulo termina a oração sacerdotal? Famosa e tão importante oração sacerdotal. A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o seu... Não é aqui não. É em outro lugar, eu não trouxe o texto. Enfim, o apóstolo Paulo sempre fala, né? Que a paz de Deus, o amor do Senhor, as consolações do Espírito Santo sejam sobre todos vós. É até a bênção sacerdotal que a igreja evangélica usa, com base em apóstolo Paulo, que deseja a paz de Deus, o amor de Jesus, as consolações do Espírito. Beleza, esqueci de trazer esse texto, queria, mas lembrei. Filipenses 4:7 diz, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. O que faz guardar o seu coração e a sua mente? Eu não interpretei bem o texto, me ajuda. Tem alguma coisa no começo do texto que se eu tiver ela, eu consigo guardar
o meu coração e a minha mente em Cristo. Eu quero isso. O que é? É a paz. A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Como a paz é importante. Romanos 8,6. A mentalidade do Espírito Santo é vida e paz. Lembrei outra de Jesus. O reino de Deus, quando fala com os fariseus sobre o dízimo. Vocês dão o dízimo do hortelã, do heno e do cominho. Fazem bem, mas devem fazer essas coisas e as principais, porque o reino de Deus é paz, alegria e gozo no Espírito Santo. É paz, alguma outra coisa que eu esqueci agora, e gozo no Espírito Santo. Interessante, né? Salmo 29:11. O Senhor dá ao seu povo a bênção da paz. O povo não está pedindo muito bênção da paz, está pedindo a bênção para comprar o carro, para ser promovido no trabalho, para poder a sua empresa que ele acabou de abrir crescer, ou a sua empresa que já tem algum tempo ter mais clientes. Isso tudo é legítimo. Mas a pergunta é, por que a gente ora tanto por 1 milhão de coisas, sendo que a Bíblia inteira vem falando sobre a paz? Tem um segredo aqui. O segredo da vitória está aqui, o segredo do coração de Deus está aqui, o segredo de cumprir o propósito de Deus está aqui, está no descanso, está na paz. Você já viu o padrão? Eu poderia ter trazido muitos textos bíblicos sobre a paz para te mostrar o quanto que toda hora você pede mel, ele te dá paz. Né? Tipo Jesus, ele chega para aquele homem que é coxo, que não anda, né? E eu te perdoo os pecados. O cara quer andar, o cara é paraplégico. Não, o perdão dos pecados é muito melhor. A eternidade é mais importante. Viver para a eternidade no céu e não no inferno é mais importante. Eu sei o que é melhor. É isso que Deus está falando. Quando Ele quebra a gente no nosso achismo. E é isso que Ele está falando aqui. A paz é mais importante. Eu quero te falar por quê. Descansar no Senhor e ter a paz no Senhor é vital e essencial para a caminhada da fé, para realizar os propósitos de Deus que Ele sonhou para você desde o ventre da sua mãe, para realizar as tarefas do dia a dia, para trabalhar, para levantar da cama, para o básico, para o mínimo, para comer e para as coisas grandiosas, para cumprir seu propósito eterno, para cumprir aquilo que Deus sonhou na sua vida. É preciso da paz e do descanso no Senhor. Primeiro, por razões óbvias, é o que eu venho falando, você ter tranquilidade de fazer as coisas, confiança no Senhor, descanso e poder. Alguém num ambiente de guerra, lá na Ucrânia, em qualquer guerra, consegue fazer a sua faculdade de direito e ler milhões de livros dessa grossura para se formar em direito e exercer essa linda profissão? Consegue tranquilamente tocar a sua empresa e pensar, estar com a mente afiada em como lidar com os funcionários e dar um feedback melhor para eles, um salário melhor, uma recompensa melhor para eles também trabalharem mais e para também produzirem mais no mesmo tanto de horas de trabalho? Você tem mente para isso? Você tem tranquilidade para isso? Não. Desde as coisas básicas da vida comum até as coisas altas e espirituais, sem a paz, sem o descanso, nenhuma rompe. Vem cá. Colossenses 3,15. Vou começar por aqui. Que a paz eu precisei de 30 minutos para essa introdução, irmãos. 30 minutos, eu não queria, mas eu precisei de 30 minutos para introduzir, para te explicar a importância da paz, para você ver como que ela é a chave para tudo em Deus. Colossenses 3,15. Que a paz de Cristo seja o juiz em vosso coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz. Cristão, a Bíblia diz em Efésios 1,13 que quando você recebe o Evangelho, aceita Jesus, você é selado pelo Espírito Santo, amém? João 1,12 diz que se você aceita Jesus, aquele que recebeu Jesus tem o poder de ser feito filho de Deus e você é selado pelo Espírito. Como saber o caminho do Senhor? Como saber o propósito do Senhor? Quando você ora e pede a Deus pela direção dele, como Moisés falou que eu escolhi esse texto por causa de um propósito, Êxodo 33,
13 a 15, me faz conhecer o teu caminho, Senhor, para que eu possa te conhecer, ser agradável ao Senhor. Quando você pede, Deus responde. Como? Uma voz alta? Voz de trombeta? Não, Ele fala lá no seu coração. A paz do Senhor é o vosso juiz, é o vosso árbitro, é Ele que te dá a direção do caminho de Deus. Eu só não conto isso para Moisés por 2 motivos. Um, que ele já morreu. E o outro, que não daria certo, porque naquela época o Espírito Santo vinha sobre profetas, reis e sacerdotes para fazer uma obra, para dar uma direção, para fazer um milagre, ressuscitar um morto, depois ele saía. É depois da morte de Cristo que se cumpre a promessa de Joel 2:23 em diante, o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne. E 1 Coríntios 3:16 diz que o Espírito Santo, não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito Santo de Deus habita dentro de vocês? Por esses 2 motivos eu não consigo avisar Moisés da resposta um dos textos bíblicos mais lindos, que é Êxodo 33, 13 a 15, que ele pede para conhecer o caminho do Senhor, para que possa conhecer o próprio Senhor e ser agradável ao Senhor. Eu não consigo falar com ele, primeiro que ele já morreu, tarde demais, segundo que ele é do Antigo Testamento, essa promessa não é assim tanto para ele, é para mim e para você. Então, como eu estou frustrado de não conseguir ensinar isso para Moisés, eu consigo ensinar para você e para mim mesmo. Eu preciso disso na minha vida. Eu preciso disso na minha vida. Eu preciso disso na minha vida. Eu preciso entender que a paz do Senhor é o juiz, porque o Espírito Santo de Deus habita dentro de mim, porque eu aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador. Portanto, João 1,12 me promete que eu sou filho de Deus, e para completar, Efésios 1,13 me promete que enquanto filho eu sou selado pelo Espírito Santo. E você também. E se por acaso não é, aceite Jesus como Senhor e Salvador. Seja filho de Deus, selado pelo Espírito Santo, e você vai ouvir Ele bradar no seu coração. Vai mudar a estação de rádio. E aí você vai começar a ouvir. E quando você orar por algo, for fazer algo, vai se cumprir a palavra de Isaías 30, se não me engano 21, que vai dizer: se você se desviar para a esquerda ou para a direita, uma voz dirá atrás de você: esse é o caminho, siga-o. A direção de Deus, a paz vai te mostrar. Caso contrário, seu coração vai se fechar. Não posso ir por esse caminho, não posso. Entendeu isso? Olha como a paz do Senhor é a chave para cumprir o propósito eterno da sua vida, o propósito para o qual você nasceu. Direção de Deus, ouvir a Deus. Ele fala pela paz. No Antigo Testamento, profetas falavam da paz de Deus. No Novo Testamento, hoje, ainda existem profetas. Qual é a diferença? Lá é a única forma de um israelita ter com Deus, era pelo sumo sacerdote, era pela voz do profeta que vinha trazer a mensagem do céu. Hoje ele fala direto comigo e com você, porque o véu se rasgou e não há mais distância entre o homem e Deus, mas ele usa profetas ainda assim para confirmar aquilo que Deus já colocou no seu coração. Quando é falsa profecia, você sabe. Quando você ouve uma profetada, você sabe. E quando é de Deus, você sabe, porque ele já bradou lá dentro. Amém? Amém? Então nós já sabemos, continuando. Precisamos de fé. Sem fé não se pode agradar a Deus. Hebreus 11:6, antes aquele que se aproxima de Deus tem que saber que Ele existe, crer que Ele existe, que se torna seu galardoador. Tiago diz que aquele que não tem fé não espere receber nada de Deus. É como a pessoa de ânimo dobre, né? Caiu aqui uma das redes sociais, mas voltou, tá bom. É de ânimo dobre, sem fé não se pode agradar a Deus. Já sabemos disso, não é? A palavra hoje aqui não é voltada para a fé, mas tem a ver por quê? Porque a paz é a moeda da fé. Como que é? Deixa eu voltar. Sem fé não se pode agradar a Deus. Sem fé não espere receber nada de Deus. Acho que você já ouviu muitas palavras sobre fé. Coloque elas no seu coração agora. Lembra da sua fé em Deus, como ela é importante. Como a fé é importante, como a fé é essencial. Sem fé você não recebe nada de Deus. Agora saiba como manifestar a fé. É fazendo força? Não, você não está indo no banheiro. Você está buscando o Senhor. Como manifestar a fé? Forçando a barra? Declarando, eu tenho fé? Não é assim. A prova fatídica que você está caminhando em fé
de modo tal que você já pode receber o Senhor e as bênçãos do Senhor, é a paz, é o descanso. É a prova final, é a prova concreta. A pessoa que entrega ao Senhor, te entrega o Senhor e vai lá e toma de volta, tipo Abraão, que acreditou em Deus, que ele ia cumprir a promessa de dar um filho para ele na velhice, descendência, mas não esperou e foi lá e teve um filho com Agar, com a serva. Deu um jeitinho. Não é assim. Não é a gente que entrega e logo fica ansioso e desesperado. Mas você não entregou para Deus? Entreguei, mas a vida é dura, a vida é difícil, eu não estou conseguindo. Essa ansiedade, esse desespero, essa tensão é a prova de que não há fé. É a prova de que é uma fé morta. A paz, por outro lado, e o descanso é a prova final, é a prova concreta que você está mergulhado em fé, que você está mergulhado em Cristo. Descansar no Senhor é a resposta. Certa pessoa, que eu não vou citar nome, nem o contexto, em certa situação, falou: de noite eu estou na batalha espiritual. Eu estou guerreando com o demônio, eu estou no mundo espiritual declarando, e Satanás vem, eu oro e está repreendido em nome de Jesus, e estou lá na batalha espiritual, a pessoa falando aquilo tudo. E eu não falei assim, direto com a pessoa, até para não ofender. O ensino não é assim, não é usa a Bíblia para dar tapa na cara dos outros, não é isso, não é amor, isso não é amor. Eu fui de leve, mas depois com as ovelhas que estavam ali naquela célula, eu falei com eles: queridos, porque eu tenho um compromisso com o ensino, e eu era o líder daquela célula, então eu falei: queridos, num outro contexto essa pessoa nem estava lá, pode dormir, não gasta a sua noite lutando com o diabo não, pode ficar tranquilo, que a Bíblia diz no Salmo 127 que se o Senhor não guardar a casa, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que nela edificam. Se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia a sentinela. De nada te adianta dormir tarde, acordar cedo e comer o pão de dores, porque o Senhor dá aos seus enquanto dormem. Descanso. Você está acordado, você está atrapalhando Deus com a sua ansiedade. E sem fé, a porta não se abre. E quando você descansa no Senhor, as portas se abrem. Você cumpre o propósito, você cumpre o caminho, você encontra a resposta, você encontra Deus, você encontra o Pai. É o descanso no Senhor que é a resposta. Eu ensinei isso para aquela célula aquele dia e hoje eu ensino para vocês. É o descanso. Não luta com o diabo. Eu já tive experiências de pessoas manifestarem demoniacamente na minha frente e tudo mais, e vendo outras pessoas também, né, para ter que lidar com aquela situação. Eu já tive que lidar com essa situação. Outra coisa, está acontecendo na sua frente. Agora estou dizendo, na sua noite, no seu dia a dia, vai dormir, vai descansar o sono do justo. Como diz os Salmos, deito no Senhor e logo durmo. Isso é descansar. Vai descansar como Jesus na tempestade, vai descansar como na figura que eu usei aqui no começo da minha ministração. Aqueles 3 pintores tentaram desenhar a paz. Um desenhou os campos verdejantes e lindos, o outro desenhou os Alpes suíços, e o terceiro artista desenhou o que? Uma tempestade. Isso é paz de verdade. Isso é a paz real desse mundo. Não existe mundo tranquilinho, o mundo é duro, o mundo é cheio de guerras, no mundo tereis aflições, é promessa de Deus, que no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo. Muitas são as aflições do justo, isso é promessa de Deus, que terrível, mas é. Então a paz é aquele terceiro pintor. Se alguém não chegou no começo da ministração, o terceiro pintor pintou uma revolta, as ondas quebrando na parede rochosa, a chuva, os raios, e naquela rocha tinha um ninho de passarinho dentro de um buraco da rocha, criando seus filhinhos e os ovinhos. Isso é paz verdadeira. A paz verdadeira é aquela que existe a tempestade, e a despeito da tempestade, a despeito do gigante na sua frente, a despeito da dificuldade no seu trabalho, na sua família,
desconectou, mas voltou ali, né? Então, a despeito de tudo, você tem paz porque você está na rocha. E Mateus 7,24 diz isso. E aquele que faz a sua casa na rocha é sábio. Essa é a prova concreta de fé. Então, sempre que você for orar, para terminar, eu vou aqui em Filipenses 4,6. Termino com Filipenses 4,6. Que eu já falei várias vezes durante nossa conversa aqui hoje. Mas eu quero ler desde o começo. Porque fala de oração. Fala da moeda que te rouba o propósito e a resposta de Deus. Fala daquilo que pode te roubar o propósito. Fala daquilo que não é fé em um texto só. Tudo que eu falei até agora tem tudo isso num texto só. Como perder a resposta de Deus, como perder, porque sem fé não se pode agradar a Deus. Não pense que sem fé você receberá nada do Senhor, diz Tiago capítulo 1. É como pessoa de ânimo dobre. Que hoje tem ânimo, amanhã não. Como se vê no espelho, vira e logo se esquece. Não espere receber nada de Deus essa pessoa, diz Tiago capítulo 1. Mas olha aqui, como que a palavra é reta. Filipenses 4,6. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Tudo que eu falei até agora. Olha a ansiedade que te rouba. Olha a prova concreta que você não tem fé. Falar palavras vazias. Eu tenho fé. Isso não é prova. No julgamento, diante do juiz, o bandido fala, eu não matei. Não fui eu. Mas tem as suas impressões digitais e a gente pegou você em flagrante com a arma. Coincidência. Então, falar. Todo mundo pode falar. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas as suas petições diante de Deus, através de oração, súplica e ações de graça. Petição, orar, pedir a Deus. Antes de você orar, tira a incredulidade. Ela te rouba. Como que eu provo? Qual que é a moeda da incredulidade para eu não receber de Deus? O que eu entrego para Deus para não receber a resposta, para eu não cumprir o propósito, o chamado? Ansiedade. Desespero, dúvida. Ai, não vai cumprir. Não vai com minha vida, meu Deus. Não vai. É essa moeda. Se você não quer receber nada de Deus, é só você fazer isso. Eu te ensinei a não receber nada de Deus. E aí também estou ensinando a receber. A cumprir o seu chamado nessa terra, o seu propósito. Não andeis ansiosos com coisa alguma, em tudo, porém sejam conhecidas diante de Deus as suas petições através de oração, súplica e ações de graça. O que vai acontecer? E a paz que transcende todo entendimento guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Se você largar a ansiedade e pedir a Deus a paz, tudo que eu falei, largar a ansiedade, petição de Deus, ir ao Senhor para tudo quanto é propósito nessa terra, a paz é essa, a moeda da fé, a paz que transcende todo entendimento, guardará o seu coração, o seu espírito em Cristo Jesus. A paz é a moeda da fé. O descanso no Senhor é a prova final e concreta que você descansou, e como Jesus, mesmo diante da tempestade, você até dorme no barco. Essa é a prova final de confiar em Deus. Esse é o que confia em Deus, é o que descansa, é o que dorme no barco diante da tempestade. É aquele que confia no Senhor até o fim, que ele entrega a moeda da fé. Porque sem fé não se pode agradar a Deus. Aquele que não tem fé não espere receber nada de Deus, é alguém de ânimo dobre. Então aquele que tem a paz, o descanso no Senhor, é aquele que vai poder receber de Deus, é aquele que vai poder cumprir o propósito eterno, é aquele que vai conhecer a Deus. Ainda que você estiver vivendo uma tempestade, ainda que você tenha um gigante diante de você, ainda que você tenha lutas com familiares, doença, enfermidade, dificuldades enormes no trabalho, na sua empresa, onde você trabalha, na sua faculdade, independente do tamanho do seu gigante, ainda que a promessa na sua vida não tenha se cumprido, ainda que você não tenha escutado uma promessa do Senhor, Ele tem para você e Ele espera o seu descanso. Ele é dono do propósito, Ele é o dono da porta aberta, Ele é o dono da sua vida eterna. Apenas entrega ao Senhor
e confia nele, e o mais ele fará. Salmo 42:11 diz: por que está batida a minha alma? Olha a ansiedade. Por que você está batida? Por que se perturba diante de mim? Não faz isso. Espera em Deus, pois eu ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Deus, Ele é um Deus que pega a mulher estéril, que no contexto bíblico é a maior desgraça possível, e Ele transforma a mulher estéril em uma mãe. Deus, Ele é o Deus que tira a minha esterilidade e a sua esterilidade e te coloca nos caminhos dele, que é de águas tranquilas e de passos verdejantes. Porque o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Ele nos faz deitar em campos verdejantes, guia-nos mansamente às águas tranquilas, refrigera a nossa alma. E ainda que a gente ande no vale da sombra e da morte, não temeremos mal algum, porque o Senhor está conosco, a sua vara, o seu cajado nos consola. Ele nos serve uma mesa diante dos nossos inimigos. Ele unge a nossa cabeça, nosso cálice transborda. E de certo que a bondade e a misericórdia nos seguirão por todos os dias da nossa vida, e nós viveremos eternamente na casa do Senhor, na presença do Senhor. Amém? Feche seus olhos que eu quero orar. Espírito Santo, que essa palavra entre no coração daqueles que estiveram aqui online, daqueles que vão ver essa mensagem gravada nas redes sociais posteriormente. Cada um, Senhor, que a Tua palavra alcançou, que o Senhor possa trazer a paz que transcende todo entendimento, Senhor. Eu preciso dessa paz. Os meus irmãos precisam dessa paz. A despeito da tempestade, apesar da luta, da tempestade, da doença, da dor física que não passa, da dor na alma, apesar da luta que vai ter nesse tempo, nós não estamos no céu, ainda não. Apesar da luta, que tenhamos paz, tranquilidade, alegria, gozo completo no Senhor e que possamos cumprir com isso, Pai, os propósitos eternos. Que os Teus filhos, Senhor, cumpram os propósitos que o Senhor sonhou para eles desde o ventre das suas mães, Senhor. Que eles possam ouvir a Tua voz e entender que a paz vinda do Espírito Santo, que é o juiz no nosso coração, e que eles possam ouvir a Tua voz e saber qual é o caminho que o Senhor quer para cada um deles, Pai. Eu te peço em nome de Jesus que toque em cada coração e os conduza no Teu caminho, para que possam Te conhecer e ser agradáveis ao Senhor. Que o Senhor possa dar para eles, Pai, para todos nós, a Tua presença e o descanso no Senhor. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Deus abençoe vocês. Se alguém quiser falar alguma coisa particularmente comigo, pode me chamar no meu Instagram aqui pessoal, ou no da Lagoinha. Eu sou o pastor Luiz, eu estou à disposição. Deus abençoe essa noite, sua vida, sua família, em nome de Jesus.